Olá, eu sou o Vinícius Moreira, professor de pediatria da UERJ, professor da AFIA e editor do AFIA Ped Papers. Você já deve conhecer o nosso Instagram, se não conhece está perdendo tempo, a gente dá dicas de pediatria diariamente por lá. Mas a gente também está aqui no YouTube, no nosso canal, onde falamos de pediatria. E nesse videocast, eu vou abordar um tema muito importante no dia a dia, no nosso dia a dia, que é simplesmente a tuberculose. Então, vem comigo. Muito bem, pessoal. Vou fazer um sistema aqui, como eu tenho feito em alguns videocasts, de perguntas e respostas para facilitar o nosso entendimento da tuberculose. E eu começo com o seguinte: quando eu penso em tuberculose, quando você pensa em tuberculose, você atendendo uma criança na qual você desconfia de uma tuberculose pulmonar, é fácil fazer o diagnóstico? Sim ou não? É fácil pensar em tuberculose, mas fazer o diagnóstico é difícil. Então, já começo com a seguinte pergunta: quais são os principais desafios no diagnóstico da tuberculose infantil, na tuberculose em pediatria? Grande problema na tuberculose em pediatria: dificuldade de demonstrar o bacilo. A criança é dita paucibacilar, ou seja, ela tem poucos bacilos, muito diferente do adulto. Por isso mesmo, uma criança numa enfermaria de pediatria internada com tuberculose pulmonar dificilmente vai passar tuberculose para outra criança, como aconteceria com outras doenças. Por exemplo, tem um Covid, tem um rinovírus, tem um influenza, a chance de passar para outra criança é grande. Agora, a tuberculose não. A tuberculose da criança poucas vezes será contagiosa, porque ela é paucibacilar. O problema é que muitas vezes o adulto que acompanha a criança tem tuberculose. E aí sim, esse vai passar a doença. Então, nossa questão em pediatria, particularidade, ela é paucibacilar. Há poucos bacilos. Então, há uma dificuldade, por mais que tenha havido melhora na técnica do exame laboratorial, há uma dificuldade de se demonstrar o bacilo de Koch. Então, o diagnóstico muitas vezes é feito com base em suposição, em probabilidade. Para isso, se usa a história clínica, o quadro clínico do paciente, o quadro radiológico, a prova tuberculínica ou o IGRA, a história de contato com alguém com tuberculose e o estado nutricional. A soma desses 5 elementos me dá uma pontuação já estratificada para definir se é muito provável que tenha tuberculose, se é possível que tenha tuberculose ou se é pouco provável. Então a gente define nessas categorias e, inclusive, autoriza tratamento através dessa tabelinha, nessa pontuação para o diagnóstico da tuberculose. Entre o que eu falei aqui de parâmetro, eu falei da prova tuberculínica. Como é que é realizado o teste tuberculínico, a prova tuberculínica? Muito bem. Lembra do seguinte: vacina da tuberculose é feita no braço direito. Intradérmica, bacilo de Calmette-Guerin, Mycobacterium bovis, faz ao nascimento. Braço direito é o padrão. E o PPD, a prova tuberculínica, né? Antebraço esquerdo, onde você vai injetar um derivado proteico purificado, que é a sigla do PPD. E depois de 48 a 72 horas, você vai fazer a leitura do PPD. Como é que é a leitura do PPD? O que ficou endurado? Não é a vermelhidão, é o quanto tem de induração. E aí você vai medir essa induração em milímetros. Lembrando que, muito excepcionalmente, o PPD pode ser flictenular, ou seja, faz-se uma vesícula, uma bolha, a depender do tamanho. Esse com certeza é positivo. Mas, do contrário, o padrão é, em caso de infecção prévia pelo bacilo de Koch, pelo bacilo da tuberculose, pelo Mycobacterium tuberculose, você conseguir palpar uma reação
identificar uma reação do organismo, uma reação imunológica, formando uma induração no local da injeção do derivado proteico purificado do Mycobacterium tuberculosis. E aí você faz o famoso PPD. A leitura depois da injeção é 2 a 3 dias depois, 48 a 72 horas depois. E a pergunta que vem a seguir, que é imediata, que é quando considerar o teste tuberculínico positivo. E aí você tem uma história em cima disso, que é a seguinte. Primeiro, como ele era considerado. O teste tuberculínico, ele era relacionado ao BCG, à vacina. Explica melhor isso, Vinícius. É o seguinte, é sabido e demonstrado que a vacina, o Mycobacterium bovis, agente vivo atenuado, ele leva a uma resposta de PPD. Então, nos primeiros 2 anos pós-vacina, considerando que no Brasil a gente faz a vacina ao nascimento, então nos primeiros 2 anos de vida, o PPD sofreria uma influência da vacina BCG. Então ele só seria considerado positivo quando atingisse uma induração de 10 milímetros ou mais. E depois de 2 anos da vacina, ou seja, a partir de 2 anos de idade, o PPD de 5 já seria considerado reator, positivo. E aí foi-se mudando a interpretação do PPD. Um PPD de 5 num paciente imunodeprimido, mesmo que ele tenha tomado vacina recentemente, é considerado positivo. E, por último, para aumentar a sensibilidade da avaliação do PPD, atualmente um PPD de 5 milímetros, mesmo em um indivíduo vacinado recentemente, nas últimas semanas, que seja um PPD de 5, é considerado positivo. Isso quer dizer que a vacina não influencia mais na resposta do PPD? Errado, não é essa a resposta. A resposta é, influencia sim, só que vamos considerar 5 como um mínimo suficiente para eu considerar o PPD positivo. Quando eu faço isso, eu aumento ou diminuo a sensibilidade do exame? Eu aumento a sensibilidade do exame. Mais gente com tuberculose será identificada, mesmo aqueles que responderam menos ao PPD. E também, aumentando a sensibilidade, eu diminuo a especificidade. Pode ser que eu demonstre, aponte para alguns pacientes achando que tem tuberculose sem que eles tenham a doença. Mas, enfim, foi uma decisão dos últimos tempos considerar o PPD positivo a partir de 5 milímetros. Muito bem. Difícil demonstrar o bacilo de Koch. Verdade. Então, existe um sistema de pontuação. Você poderia me dizer como é esse sistema de pontuação? Como é que ele auxilia no diagnóstico da tuberculose pulmonar? Vamos tentar lembrar juntos? Quadro clínico, quadro radiológico, história de contato, PPD e estado nutricional. Vamos lá. Quadro clínico. Febre, sudorese noturna. Você sabia que sudorese noturna, descobri há pouco tempo, é um sinal de que houve febre à noite? Emagrecimento. Uma pneumonia que não responde a antibióticos comuns, seja para uma pneumonia bacteriana pelo pneumococo, seja para um atípico como um micoplasma. Então você tentou lá a penicilina, tentou lá um macrolide para tratar atípico e o paciente não responde. Isso já dura mais de 2 semanas. Então isso é clínica passível de ser tuberculose. Quadro radiológico. A principal alteração radiológica na tuberculose é uma alteração em lobo superior direito. Mas presença de cavernas, por exemplo, que são muito clássicas da tuberculose, não acontecem em criança. Em criança você tem um infiltrado muitas vezes inespecífico, mas um infiltrado pulmonar em qualquer lugar do pulmão, que já dure mais do que 2 semanas, também marca ponto para a tuberculose. E quantos pontos marca? Vamos lá. Quadro clínico, não falei e vou falar agora, marca 15 pontos, se presente. Quadro radiológico, 15 pontos. Contato com um terceiro, com um adulto com tuberculose bacilífero,
Porque essa proximidade é necessária, porque a criança pode não ser bacilífera, mas o adulto é. Esse tem risco de transmissão na convivência domiciliar, principalmente, 10 pontos. Então, quadro clínico, 15 pontos, quadro radiológico, 15 pontos, contato com o paciente bacilífero íntimo, 10 pontos. 15, 15, 10. Aí vem o PPD, aí tem uma diferençazinha. Se o PPD for positivo entre 5 e menos de 10, de 5 a 9 milímetros de induração na medida, vale 5 pontos. Se o PPD for de 10 para cima, vale 10 pontos. E estado nutricional, uma desnutrição grave, 5 pontos. Veja que nessa pontuação toda, a desnutrição é um dos que conta menos. Porque ela é bem inespecífica, né? A tuberculose pode levar a um quadro de desnutrição? Sim. A desnutrição predispõe a doenças como a tuberculose? Sim, mas predispõe a uma série de outras doenças principalmente infecciosas. Então é o menos específico, ganha lá 5 pontinhos só. E a novidade nessa pontuação é que entrou o IGRA, que é um ensaio laboratorial onde a gente observa a produção de interferon gama por elementos do sangue do paciente. Então é colhido sangue e é observada a produção pelos linfócitos do paciente de interferon gama quando exposto a antígenos da tuberculose. Isso laboratorialmente. Quando há a resposta, mostra que o indivíduo já teve contato anterior com o bacilo da tuberculose. Esse teste chama IGRA e ele pode ser um substituto do PPD. Ele pode ser positivo ou negativo. Quando positivo, ele conta 10 pontos. Quando negativo, não conta nada. E, recentemente, para aumentar a sensibilidade do exame, foi definido que se o IGRA for indeterminado, que é outro resultado possível, antigamente se repetia, hoje em dia o indeterminado já conta 10 pontos também. De certa forma, um exagero, né? Enfim. Mas a gente aprendeu que, conversamos aqui, que quadro clínico marca 15 pontos, quadro radiológico 15, contato 10, PPD pode marcar 5, pode marcar 10, IGRA marca 10, é IGRA ou PPD, não pode fazer os dois e somar. Não, isso não. Conta um ou outro. E estado nutricional. Soma tudo. 40 pontos para cima. Tuberculose muito provável, vai tratar. 30 ou 35 pontos. Tuberculose possível, a tendência é que se trate. 25 pontos para baixo. Tuberculose pouco provável. Pode ser uma tuberculose latente, sim, mas o tratamento da tuberculose doença não vai acontecer. Muito bem. E aí, só para a gente reforçar, os achados radiológicos típicos da tuberculose infantil. Opacidades parenquimatosas, linfonodomegalia hilar e paratraqueal à direita, mas quero reforçar que qualquer alteração radiológica durando mais do que 2 semanas, pensar na tuberculose. Em termos de diagnóstico, a gente começou esse bate-papo falando que o diagnóstico da tuberculose na criança pequena, deixa eu confirmar aqui o nosso ponto. O diagnóstico da tuberculose na criança, seja pequena, seja maior, quanto maior, mais fácil fazer. A identificação do bacilo é muito difícil. Mas eu falei que os exames têm melhorado na sua tecnologia. E hoje em dia a gente tem o GeneXpert. Qual seria o papel do GeneXpert no diagnóstico da tuberculose em criança? Pois é, o GeneXpert ele detecta por uma tecnologia avançada o DNA do complexo Mycobacterium tuberculosis e mais a resistência à rifampicina. É um exame de resultado rápido que sai em poucas horas, em 2 horas, e avalia a presença do bacilo por essa técnica em escarro, em líquor, em secreções corpóreas. Então a gente tem o GeneXpert, que é um novo exame que tornou a investigação do bacilo da criança mais assertiva, mais positiva quando de fato há a doença. E quando, pelo GeneXpert, a gente identifica o bacilo de Koch, aí eu não tenho dúvida. É diferente da pontuação onde eu digo, mais do que a partir de 40 pontos, tuberculose muito provável. Se eu identificar o bacilo pelo GeneXpert, não é provável, é certeza. Aumenta ainda mais a minha necessidade do tratamento.
E por falar em tratamento, qual seria o esquema básico de tratamento para a tuberculose em crianças? Bem, em crianças, a gente precisa fazer uma divisão, tá? E eu vou até juntar com uma pergunta logo abaixo, que é quais são os medicamentos usados no RP. Estou aqui dando o tratamento básico. Só que esse tratamento básico precisa ser dividido em 2 grupos, a depender da faixa etária da criança. A gente tem o esquema RIP-RP e tem o esquema RIP, sem o E. Por quê? De um lado eu tenho rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E do outro eu tenho rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Por que eu vou fazer para um grupo, uma faixa etária até 10 anos, o RIP, e a partir de 10 anos, até 10 anos incompletos. E a partir de 10 anos eu vou fazer mais uma medicação, o etambutol, além da rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Por quê? A ideia de 4 medicamentos, que é o que a gente faz para o adolescente e para o adulto, é diminuir a chance de resistência do bacilo de Koch. Quanto menos medicação eu fizer, mais chance de escapar lá um bacilo de Koch resistente. Quanto mais medicação eu fizer, maior vai ser minha cobertura. Só que esse surgimento de bacilo resistente, no caso da tuberculose, tem a ver com o número de bacilos. Então, na tuberculose latente, que a gente verá posteriormente, o tratamento muitas vezes é feito com uma medicação única. Na tuberculose doença, comparando um adolescente com uma criança pequena, quem possui mais bacilos? O adolescente. Então, para ele e para o adulto, a gente vai ter que trabalhar com 4 medicações: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol nos primeiros 2 meses. Depois a gente tira a pirazinamida e o etambutol, fica só com a rifampicina e a isoniazida. Já no menor de 10 anos, não entra o etambutol. Mas não haveria mais risco de induzir resistência fazendo uma droga a menos? Não, porque o paciente com menos de 10 anos tem muito pouco bacilo, então 3 drogas são suficientes. E tem essa 4ª droga, que é o etambutol, que é necessária a partir de 10 anos, mas tem efeitos colaterais. Para a gente lembrar do efeito colateral principal do etambutol, a gente faz até uma brincadeira com o nome. Em vez de etambutol, eu chamo de etambutolho, porque ferra com o olho. Pode causar uma neurite óptica. Imagina uma criança de 2 ou 3 anos, ou um pouco mais velha, com uma neurite óptica. Será que ela vai ter uma queixa efetiva, que está diminuindo o campo visual, que está tendo uma pequena perda de acuidade visual, pelo menos no início? A gente não vai ter essa ajuda, entre aspas, da criança para identificar essa complicação. Então, se é um remédio que tem uma complicação, embora rara, muito grave, e que eu tenho dificuldade de identificar, e é um remédio desnecessário num contexto de tuberculose numa criança com menos de 10 anos, eu não vou usar. Eu vou ficar com a rifampicina, isoniazida, pirazinamida por 2 meses. Depois de 2 meses eu tiro a pirazinamida e fico com rifampicina e isoniazida. Então esse é o tratamento das crianças com RIP ou RIP, a depender da idade. Lembrando que, ocasionalmente, pode acontecer vários efeitos colaterais, como hepatite, como a neurite periférica. Como manejar casos de neurite periférica associada ao tratamento? O uso da isoniazida pode levar a uma neurite periférica. Para isso, basta eu repor piridoxina, vitamina B6. É uma grande chance de reduzir o risco de neurite periférica pelo tratamento, pelo uso prolongado da isoniazida. Então, fazer piridoxina é uma boa ideia. Outra pergunta em relação à conduta a pacientes com tuberculose ou expostos a casos de tuberculose é a história particular do recém-nascido exposto ao bacilo de Koch. Vamos imaginar aqui uma situação clínica seguinte. A mãe, ao nascer dessa criança, do seu filho, a mãe se descobre com tuberculose pulmonar. A criança acabou de nascer. A mãe, ainda bacilífera, pode amamentar? Pode, contanto que ela use máscara e a gente já programe o início de uma terapia antituberculosa
com o RIPE para a mãe. Ela vai usar máscara para amamentar durante pelo menos 15 dias, que é o tempo suficiente com o RIPE para o escarro ficar negativo no seu BAR, no seu exame direto. Beleza. Joia. Mas e o recém-nascido? O que eu faço com ele? Começo já uma medicação profilática? Sim ou não? Pode tomar o BCG, que é o bacilo de Calmette-Guerin, para evitar o aparecimento de formas graves de tuberculose, como a meningite, como a tuberculose miliar? Como é que vai ser essa conduta? Vamos lá. Presta atenção aqui, que aqui eu vou dar detalhes interessantíssimos. Vamos lá. Recém-nascido exposto ao bacilo de Koch, seja por um pai ou uma mãe com a doença em atividade. Ele não vai tomar o BCG, mas vai tomar uma profilaxia com isoniazida diariamente, durante 3 meses. Completos os 3 meses, ele para a medicação e faz um PPD. Se o PPD for de 5 para cima, ou seja, reator, considera, estando assintomático, não está doente, mas com PPD reator, considera-se que ele foi infectado pelo bacilo de Koch e eu preciso fazer um tratamento dessa infecção nesse momento latente, já que ele está assintomático. O tratamento da infecção latente com isoniazida, a gente vai ver, é de 6 a 9 meses, pelo menos 6 meses. Ele já tomou 3 meses, lembra? Do nascimento até agora. Eu completo mais 3 meses, completando 6 meses de isoniazida. E ele não precisa vacinar, ele já entrou em contato com o bacilo, já fez resposta imunológica minimamente. Não vou fazer o BCG. Mas vamos imaginar um cenário um pouco melhor. Ele fez a isoniazida por 3 meses, terminados os 3 meses, ele faz o PPD, e o PPD é não reator. Beleza, ainda bem. Pare de fazer a isoniazida e faça o BCG nesse momento. Essa é a ideia. Aí a gente dá a proteção com o BCG. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou para a próxima pergunta, já que eu estou falando de BCG, né? O papel da vacina BCG na profilaxia da tuberculose. Qual é o papel da vacina BCG na profilaxia da tuberculose? A gente acabou de falar da importância dela aqui, no exposto, eu vou fazer a vacina só depois de fazer 3 meses de isoniazida, ok. Mas em criança sem contato com um paciente bacilífero ao nascimento, ela tem indicação de tomar a vacina BCG ao nascimento. Infelizmente, o BCG não evita a tuberculose pulmonar, o que é ruim. Antes fosse, né? Antes evitasse. Já se tentou até uma segunda dose do BCG, já que faz ao nascimento, uma segunda dose na entrada da escola, entre aspas, na fase escolar, com 6 anos de idade. Ajudou a diminuir a tuberculose pulmonar? Não. E um monte de criança fazendo reação imunológica aqui, com o braço com uma ferida gigante. Não. Se cortou essa ideia. Tentou-se, não funcionou, se cortou. Mas, ao mesmo tempo que o BCG não evita a tuberculose pulmonar, ele evita formas gravíssimas de tuberculose, como, por exemplo, a meningite tuberculosa, que é um desastre. Não sei se vocês já viram algum paciente com meningite por BK. O prognóstico neurológico é péssimo, faz hidrocefalia, tem lesão neurológica grave, altera cognitivo, altera desenvolvimento motor grosseiro, motor fino, linguagem, enfim, um desastre. Esse risco pode ser reduzido em muito com o uso do BCG. Recentemente, vi na enfermaria que eu trabalho, no Pedro Ernesto, um paciente que foi prematuro e como a gente sabe que o BCG não pode ser feito abaixo de 2 quilos. Pode ser feito no prematuro, mas tem que ter 2 quilos, porque é intradérmico, é difícil na aplicação, na técnica, então tem que esperar ter 2 quilos. Criança nasceu com menos de 2 quilos, quando fez 1.900 foi para casa, e em casa não foi na unidade de saúde tomar o BCG. Retorna meses depois, um contato com tuberculose dentro de casa, com uma tuberculose disseminada, pulmão totalmente acometido e tuberculose óssea vertebral, famoso mal de Pote, com risco de lesão da medula espinhal, coisa terrível. Tudo porque não fez a vacina. Então, o papel do BCG na profilaxia da tuberculose, infelizmente, não evita a tuberculose pulmonar, mas
evita formas graves de tuberculose. Então, BCG é importante? É fundamental. Certo? Pessoal, e a gente chega num momento aqui do nosso videocast, espero que você esteja gostando muito, né? A gente faz com todo carinho para você, para a gente desenvolver a pediatria. Se você tiver algum tema que te interesse, bota aí no chat, diz pra gente, manda um sinal de fumaça, coloca lá no Instagram ou coloca aqui mesmo. Eu quero que vocês façam um videocast sobre tal assunto pediátrico, que a gente vai falar sobre isso, certo? Dentro das nossas possibilidades, dentro do tempo, a gente encaixa aquilo que você quer ouvir da gente. Mas, nesse momento do videocast, eu sou obrigado a fazer uma pequena interrupção, tá? Agradecer a participação, a presença de todos, mas dizer que agora a gente vai continuar com mais alguns minutos desse videocast específico para os nossos assinantes específicos. É um brinde que a gente dá, esse a mais. Então, se você participa no curso do TEP, no preparatório para o TEM, no curso de emergências pediátricas, fantástico curso, né, para você que está no PS. Se você está no consultório, precisa de atualização, precisa de um suporte, a gente tem o nosso curso de atualização. Então, para qualquer um desses produtos que você esteja aqui com a gente, você vai continuar conosco nesse videocast. Se não, eu espero que você tenha gostado muito até aqui e se interesse, quem sabe, de fazer parte do nosso time. Por que não, né?